pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Empreender. Pessoal, já aproveita, curte, comenta, compartilha, duplica isso para gerar igual fofoca. Por favor. Tá? E nunca pedi nada, tá? Então trata de seguir aí, tá? Para ficar ligado em todas as notificações. Hoje estamos aqui com uma psicóloga, né? Psicóloga, professora, Nilda Clerc. Nós vamos conhecer um pouquinho aí desse ambiente, né? Que às vezes a gente tem tantas dúvidas. Nilda, um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente quer saber um pouco sobre esse mundo, né? Da psicologia, como que funciona, quais são as pessoas, né, que necessitam, se todo mundo, né, você tem uma pergunta, eu tenho uma outra, se todo mundo deveria fazer terapia. Sim. Por onde começamos? Se quiser, fica à vontade. Ai, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a psicologia ela é bem ampla, né? Ela abrange assim, um leque muito grande. A psicologia ela tem várias abordagens e muitas das vezes as pessoas só chegam ao psicólogo quando já estão num momento extremo da vida, assim, necessitando mesmo. A psicologia ela vem como ciência para poder auxiliar as pessoas a terem essa saúde mental ou cuidar dessa saúde mental. E quando as pessoas chegam para mim, e algumas são ainda crianças, geralmente eles vão chegar com ansiedade, ou com depressão, ou no luto, porque já estão naqueles momentos mais extremos. Enquanto criança ainda é dependente do adulto, mas enquanto adulto vai protelando até chegar o momento em que realmente necessita estar no consultório. O psicólogo, quando ele vai para a faculdade, começa como estudante ali, começa ainda a ver para qual vertente ele se interessa mais. E então nós começamos a ver as várias abordagens que vão perpassar pela humanista, pela psicanálise. E aí, em algum momento, começamos a ver que direção vamos tomar. Além da abordagem, que no meu caso é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ainda tem os diversos leques onde se pode trabalhar com a psicologia. E aí nós temos a psicologia jurídica, tem a hospitalar, tem a escolar, tem a do esporte, que ultimamente ela tem vindo em evidência, além da própria clínica, que quase todos os psicólogos realmente vão focar mais. Então, assim, é um mundo muito amplo, em que a pessoa, enquanto adulto ou adolescente, poderia ir para o consultório simplesmente por querer estar bem, por querer buscar uma saúde mental melhor, poderia, mas as pessoas geralmente não vão. Elas vão no momento em que realmente ou sai encaminhada pelo psiquiatra ou pelo neurologista ou alguma outra especialidade. E olha, uma coisa interessante, eu não sabia, para mim, todo mundo que se formava em psicologia poderia trabalhar em qualquer lugar, não teria essa parte específica, né, de se especializar em uma área. Sim. É como se fosse a medicina, né? Tipo, aí tem pediatra, né? Tem Até porque várias vertentes. Não são só vertentes, mas, por exemplo, se eu quero trabalhar no esporte e em algum momento eu acabo estando dentro de um certo time, fazendo um trabalho com jogadores, eu não tenho nem tempo para poder começar a estudar e me especializar para estar no hospital também, para estar. Alguns, claro, vão fazer esse meio termo, vão conseguir trabalhar em uma ou em outra.
Eu, por exemplo, me divido entre a clínica e a escola, que é a minha área inicial, né? Eu sou também professora, então eu fico nessa divisão. Mas em algum momento eu preciso realmente sair um pouco de uma área, estar em outra e me focar, porque a todo instante precisa estar estudando, precisa estar direcionando, atualizando, se adaptando, como nós tivemos na pandemia, e aí todos tiveram que migrar, algo que antes da pandemia para o psicólogo era muito distante, era muito discutido ainda em relação ao atendimento online, e durante a pandemia isso se estabeleceu e junto ao nosso conselho acabou se tornando algo que hoje é corriqueiro, hoje nós fazemos. Totalmente necessário, né? Sim, nós acabamos assim adaptando isso para estar nos lares das pessoas, fazendo esse atendimento, claro que tudo muito equilibrado, muito acordado do local onde a pessoa está e tudo mais, mas ainda assim, hoje já se estabeleceu e nós fazemos atendimento presencial e online também. Então, a minha pergunta, acho que meio que você já respondeu inicialmente, mas que momento que eu sei, assim, exatamente, lógico que eu sei que, como você respondeu, já todas as pessoas precisariam fazer uma terapia, mas que momento, assim, que eu sei que é aquele momento como se fosse o exato para eu começar, né, porque a gente vem, pelo menos eu venho de uma idade, né, que a pessoa que é no psicólogo é porque é maluco, Sim. é porque tá com problema, é porque tem isso, é porque tem aquilo, e quando a gente começa a crescer e amadurecer, a gente entende que não é nada disso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Na verdade, nós temos uma cultura, vamos dizer assim, no nosso país, de que quem precisa de psicólogo, de psiquiatra é maluco. Não é algo dito, falado, mas é algo que se pensa. Ainda tem um bloqueio relacionado a isso. Tem, né? ainda tem muito essa questão quando se fala quando se ouve o termo saúde mental, e é maluco, porque não se associa aos transtornos e às outras questões. Então, assim, quando eu preciso ir para o consultório, quando eu preciso realmente entrar em contato com um psicólogo e começar a fazer uma psicoterapia, em qualquer momento da vida. Não é só no momento em que eu começo com a crise de ansiedade, não é só no momento em que eu estou vivendo luto, não é só no momento em que eu estou sofrendo, mas eu quero me posicionar mais porque eu tenho muita dificuldade de dizer não e acabo me sobrecarregando. No consultório com um psicólogo, ele vai trabalhar isso, porque ele trabalha questões comportamentais também. Desconfio que eu sou muito acelerada, mas tenho um déficit de atenção, posso ter um TDAH, e aí pode ir para o consultório para poder fazer a psicoterapia e trabalhar isso. Até porque o psicólogo ele também faz o psicodiagnóstico, além da própria psicoterapia, por isso que assim, são muitos leques, né? São muitas vertentes. Eu, por exemplo, eu tô na escola e aí isso me limita com o tempo, então eu realmente faço poucos atendimentos, porque eu não tenho como abrir agenda para todo o tempo, então eu sou bem limitada com os atendimentos, mas durante o dia eu estou numa escola, à noite eu estou no atendimento, aos sábados eu atendo também, e aí dentro dessas limitações eu recebo uma variedade de demandas. Quando eu me formei, por ser professora, eu pensava, não quero trabalhar com criança, porque eu já vejo criança de segunda a sexta-feira. Não quero, não vou. E realmente eu fugia da psicologia infantil, fazia os estágios e os estudos, mas depois de formada, o primeiro emprego que eu arrumei na clínica, minha agenda era toda infantil. Nossa! E aí, tipo, é teu propósito, vai! E aí eu me vi pensando o que eu vou fazer, porque
tanto eu não tinha esse interesse que eu não estudava a esse respeito. Eu me preparei para atender adulto. E me vi com uma agenda inteira fechada, toda de crianças. Então, eu atendia, meu paciente mais novo tinha 5 anos e ele tinha crise de ansiedade já com 5 anos. Assim como eu tinha crianças com 12 anos que a demanda era a separação dos pais. Então, era muito variado e eram todos crianças. Eu tive que reaprender, eu tive que me adaptar. Hoje, metade dos meus pacientes são crianças, a outra metade são adultos, tenho alguns adolescentes, mas realmente são muitas, um leque muito grande, tanto não só da abordagem do que a gente deseja trabalhar, do que a gente vai focar, mas de todas as demandas também que vêm para dentro da clínica, aonde mesmo aquele psicólogo que ele de repente começa a se especializar para trabalhar com o esporte ou com o hospitalar, ainda assim ele vai ter demandas lá dentro. Porque mesmo estando dentro do esporte, ele não vai só trabalhar o esportista, mas ele vai trabalhar o esportista que está chegando no luto, que está numa depressão, que está com uma crise de ansiedade. Então ele continua tendo que trabalhar essas diversas demandas, mesmo quando ele vai para uma área específica. Logo assim que eu me formei, eu também comecei a me especializar para perícia judicial. Então eu tenho essa formação, mas eu não consigo dar conta pelo meu tempo, muito limitado. Então eu deixei um pouquinho nesse momento sem trabalhar com a perícia judicial. Mas assim, a vida do psicólogo é como a vida de muitos outros. São nossas questões pessoais. Nós também vamos para dentro de um consultório para poder trabalhar a nossa saúde mental, porque sempre precisa estar bem, né? Sempre. Nossa saúde mental precisa estar em dia para não absorver tantas situações, porque somos humanos. Em algum momento vai vir algo que vai nos transpassar, nós vamos chegar em casa, vamos refletir sobre aquele caso, nós vamos precisar planejar, fazer aquele plano terapêutico. Em algum momento a gente vai refletir, a gente vai estar no sofá da casa pensando em algo. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, não é só o paciente que chega, mas somos nós. Eu acho que também fica aquela linha bem fina, né, de quanto você se envolver com o problema da outra pessoa, né? Porque por mais que seja psicólogo, professor, seja qualquer carreira, você acaba querendo ajudar a pessoa, né? De alguma outra forma. Sim, é igual a regra, né? Eu não sei se é uma regra, que o psicólogo ele não pode tratar nem conhecidos nem familiares, né? Sim, existe assim uma ética. Porque se eu recebo o Luiz no meu consultório, em algum momento eu posso dizer algo que vai contra ele. Aí a gente ele não vai aceitar. A pessoa não vai saber se é o que ela está falando, porque ela me conhece. Exatamente. Eu posso dizer algo que vai contra aquilo que ele pensa, ou ele vai falar, porque sabe que eu fiz aquilo aquele dia e minha mãe falou, não sei. Então não tem como, fica bem difícil para fazer esse trabalho. Tanto que eu lembro quando eu estava estudando, assim, eu estou há 30 anos na educação, então as amigas, os colegas, o tempo todo falavam, eu estou na tua agenda, e se formar, você vai cuidar de mim. E aí eu vim me formando e o tempo todo avisando, gente, eu não posso. Então é uma reclamação assim grande das amizades, porque o tempo todo tem alguém falando, mas agenda comigo, finge que não me conhece. Porque também é uma coisa que é difícil, né? Porque vamos dizer, se você conhece 50 pessoas, já seriam 50 clientes. Ainda tem essa 50 pacientes. Ainda tem isso. É bem interessante, né, isso. Mas assim, em tudo, a psicologia, eu me encontrei na psicologia, por ser da área da educação. Quando eu comecei a estudar, eu fui para a educação física.
E lá eu não me encontrei. Algumas coisas eu não me adequava. E em algum momento, conversando, alguma coisa, eu fui para psicologia. E lá eu me descobri. Lá eu descobri questões que às vezes a gente não entende. Lá, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que, por exemplo, hoje eu entendo que eu sou TDAH e as questões que eu preciso trabalhar dentro do TDAH comigo. Então hoje eu tenho minhas próprias estratégias para poder lidar com isso, mas eu só descobri porque eu estava lá na psicologia. Porque até então, em nenhum momento, alguém ou alguma conversa parou para eu pensar, será? Porque eu não via isso. É como ao longo dos anos, pela minha formação como professora, eu tinha as estratégias dentro da educação que eu ia lidando e não entendia que na verdade era o TDAH me afetando. Então quando eu chego já na idade adulta, já formada dentro do consultório do neuropsicólogo para poder fazer um teste, eu já chego consciente disso, de que realmente eu faço parte ali dessa gama que é muito grande de TDAHs, muitos não diagnosticados. E aí eu entendo que ao longo do tempo eu fui dando um jeito de lidar achando que aquilo fazia parte da minha profissão como professora. Mas que na verdade eu criava estratégias para lidar com o que eu não entendia. E que no meu mundinho eu pensava, mas todo mundo faz isso. Mas não, era eu que fazia para poder dar um jeito. Era eu que mantinha um mural na minha casa para eu poder olhar e ver a minha agenda ali do mês. E que na verdade eu pensava, porque na escola também tem um mural. Mas não, era uma forma de eu lidar com essa agenda que eu tinha que ver para não esquecer ou para não perder meu foco. Então, assim, eu fui me entendendo e vendo tudo que eu fui fazendo desde a infância relacionado a isso que eu não percebia. Então, foi realmente um encontro para mim também, dentro da psicologia. Não foi só em relação à profissão, mas em relação a mim mesma também. Gente, será então que a gente está tendo TDAH também? Que tudo eu anoto, tudo. Não, eu tenho perda de foco muito rápido. Por exemplo, em época de prova, né? Sim. Eu corrijo as provas, 4 turmas. Se eu corrigir na metade daquela turma, eu preciso parar. Eu preciso respirar, eu preciso andar para voltar, porque parece que aquilo vai sufocando, parece que as provas vão se multiplicando assim, e aquilo vai me pegar, e aí eu preciso sair. É aterrorizante nesse período. Aí eu Algumas fico, coisas que acontecem, né? E já tem gente que corrige provas muito rápido, tudo que não consegue sair, ficar ali. Eu não, já sou o contrário. E eu começo aqui, ó, aí tá passando algum programa na televisão, eu bato. E eu preciso corrigir com alguma coisa. Tá? Não se eu ficar num ambiente totalmente em silêncio, eu corrigindo, daqui a pouco eu saio daquele ambiente. Não dá. Quem sabe? É uma loucura. É igual, durante muito tempo eu estudei para prova, tinha que ter ou a televisão ou o rádio ligado. Nossa, eu não estudava para prova, não conseguia estudar. Aí tem gente que já desconcentra com a televisão e o rádio ligado. Gente, o ser humano é uma caixinha de surpresa. Com certeza. Bastante. Eu faço muitas palestras em escolas e são variadas, tanto para responsáveis quanto para alunos de ensino médio ou professores. E aí nessas variações, geralmente as perguntas que vêm é sobre TDAH, sobre autismo, sobre TOD, que é o transtorno opositor, né, desafiador. Então, sempre vem nessas 3 vertentes. E sempre são essas colocações que vocês estão fazendo. Será que eu sou? Será que eu estou no espectro? Será que eu sou TDAH? Será que não? Eu acho que eu estou no TDAH com um pouquinho de TOD no meio do caminho. Vamos fazer as avaliações, tá? Então, gente, a gente recebeu aqui a Nilda.
psicóloga, tá? Vai aparecer aqui todas as informações. Então você já aproveita, já acessa o Instagram dela, já aproveita, quiser marcar uma consulta, agora não tem nem a desculpa da presencial, você pode marcar online, olha aí. Verdade. E ainda tem isso, ela pode atender você, a família, a criança, tá? Precisamos nos cuidar. Sim. Cuidar da saúde mental, que é muito importante. Precisa. Ainda mais, olha, ainda mais que eu acho que isso ficou mais aflorado depois da pandemia, Nossa, né? Que a demais. gente ficou numas coisas que a gente... Só Deus! Então, marque a sua consulta, tá? Não ache, não deixe para depois, não ache que não é importante, né? Que não precisa. Porque assim, às vezes você vai chegar num período que vai estar uma coisa muito grave, que você vai precisar se medicar muito forte para poder cuidar, né? Queria deixar alguma mensagem aí pro pessoal, Nilda? Assim, agradecer você que está assistindo, agradecer aqui esses queridos que me receberam maravilhosamente, ajudar as pessoas a se informarem mais e a buscarem mais ajuda, seja na psicologia, tentando a psicoterapia, mas seja de outra forma também, mas busque ajuda. A nossa saúde emocional precisa estar em dia, a nossa saúde mental precisa estar em dia, a nossa saúde física também. Nós precisamos nos cuidar. A pandemia, ela trouxe essa mudança de pensamento, né? Em relação à psicologia, à psiquiatria, as pessoas começaram a entender que precisavam buscar essa ajuda durante a pandemia. Mas ainda existe uma gama de pessoas que acham que é coisa de doida, coisa de maluco. Não é, gente. Às vezes você só quer ir para o consultório ser ouvido. E lá é um lugar de escuta. Então vai te fazer bem, com certeza. Isso aí, então nós agradecemos a Nilda, vamos para os nossos patrocinadores, que são as pessoas responsáveis por esse podcast acontecer. Então hoje eu vou falar da DP Autopeças, são mais de 1.500 produtos para você comprar de forma presencial ou online, para o seu carro, moto, caminhão, então não tem desculpa, tá? Cuida aí do seu veículo. E assim que você sair da DP Autopeças, você corre e vai lá na MF Automotivas e coloca logo essas peças para funcionar. Lá tem alinhamento, balanceamento e muito mais para o seu carro. Então aí, ó, já é um conjunto, hein? Temos também o geladinho da Dressa, tradicional, trufado e gourmet para você, para sua família ou para o seu evento no mini geladinho para você aproveitar, uma delícia. Casa do Óleo, óleos lubrificantes para o seu carro, para a sua moto. Você vai lá, todos de qualidade, primeira linha, não deixe seu carro parar para depois colocar. Você, mulher que precisa incrementar o seu look, a Freitas Acessórios tem cada peça incrível para você virar realmente uma diva. Então já aproveita e conheça, todas as informações estão aqui abaixo. Confecção dos Amigos, tudo em bordado, estamparias, uniformes e serviços gráficos. Você encontra na Confecção dos Amigos, então se você tem um evento, uma reunião, já procura eles. Então é sobre isso, tá? A gente agradece e vamos para se despedir aqui da Nilda, agradecer, tá bom? Obrigada. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau!